A palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitarás as suas veredas. Vamos todos juntos repetir esse texto. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. as suas veredas. Amém, amados. Glória a Deus. Nós podemos se assentar nessa noite. O Senhor, amados, colocou esse texto no meu coração. Eu estava meditando nele essa tarde. O Senhor me trouxe um tema para estar ministrando nessa noite para a igreja. O tema que nós vamos ministrar hoje é as escolhas que honram a Deus. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre escolhas, igreja. É muito importante que nós entendamos acerca das escolhas, como ela afeta a nossa vida espiritual, afeta a nossa vida no dia a dia. E o texto que nós lemos diz da seguinte maneira: reconheça-os em todos os seus caminhos. Ou seja, os caminhos significam as escolhas que nós fazemos, aleluia, Jesus. Tudo aquilo que nós decidimos para as nossas vidas são os nossos caminhos, sabe? Amados, a vida, aleluia, Jesus, ela é uma soma das escolhas que nós fazemos. Se eu estou aqui nessa noite com essa obra aberta, eu fiz uma escolha de iniciar o ministério, mesmo que Deus me chamou, mas eu poderia ter escolhido, sabe, irmã Gestiane, estar tranquilamente, como estava ali com o pastor Cláudio, uma bênção de Deus, aleluia, Jesus, ali com ele tranquilamente, a igreja que já tem 17 anos, estava ali muito bem, louvando ao Senhor, mas eu fiz uma escolha. E toda escolha na vida, glória a Deus, ela tem tanto o seu lado bom, quanto tem as suas dificuldades. Nós precisamos estar atentos às escolhas que nós fazemos, porque nós que somos crentes, nós não podemos escolher de qualquer jeito. Existem pessoas que saem por aí escolhendo as coisas de qualquer maneira, tomando qualquer decisões, e por isso estão pagando os preços, aleluia, no dia de hoje. Se eu estou vivendo hoje em Goiânia, foi uma escolha que eu fiz em 2023, de sair do meu emprego, de tirar minha esposa do meu emprego, sair dali e vir para Goiânia. Imagine se Deus não estivesse na direção dessa escolha. Como que eu estaria agora, minha irmã? Eu saí de lá, eu me lembro, aleluia, Jesus, sem saber aonde ia trabalhar. Só sabendo aonde ia morar, mas não sabia se caísse ia conseguir emprego, não sabia se eu iria conseguir emprego, mas se eu estou aqui foi porque eu escolhi. Então logo eu entendo que a nossa vida, ela é feita de escolha. Tem gente que reclama, sabe? Deus, eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso, eu estou num lugar, Senhor, onde não foi o lugar que eu planejei na minha infância, eu estou vivendo, Senhor, onde eu não queria estar vivendo, mas mal sabe esta pessoa que foi a escolha que fez. Mal sabe esse crente, esse servo do Senhor, que foi as escolhas que levou aonde ele está, igreja. Se nós dois estamos na presença do Senhor, porque um dia nós escolhemos o nosso Deus, e foi a melhor escolha que nós fizemos na vida. Todos os dias nós fazemos escolha, por isso que nós precisamos ter responsabilidade para que as nossas escolhas venham honrar Deus. E eu tenho que te perguntar a mim nessa noite: será que as nossas escolhas têm honrado ao Senhor? Será que nós temos escolhido de maneira correta? Será que nós temos escolhido, tomado as nossas decisões de uma forma que essas decisões venham honrar a Deus? O crente, igreja, ele não pode tomar decisões sem direção do Senhor. Existem muitas pessoas tomando escolhas, fazendo sem direção do Senhor. Nós que estamos na frente da igreja, nós que servimos a Deus e principalmente que pregamos a palavra e que estamos na frente da igreja, às vezes nós escutamos tantas coisas, tantos pedidos de oração. Nesse tempo que eu estou na presença do Senhor, tem mais ou menos uns 15 anos que eu sou pastor e já vivi muitas coisas na vida e já ouvi muitos pedidos de oração, e muitos deles possivelmente a casamento, sabe? E eu tenho observado as pessoas dizendo do seu sofrimento, das suas lutas, mas sabe por que muitas vezes acontece isso? Porque lá no passado
pagando o preço com a escolha que fez. Muitas pessoas fizeram coisas que hoje, talvez na vida financeira, estão vivendo dificuldade porque escolheram mal sem a direção de Deus. Nós que somos servos do Senhor, nós temos que aprender a fazer escolhas segundo a direção de Deus, aleluia, Jesus, para não fazermos escolhas precipitadas, não tomarmos decisões precipitadas. Temos que saber se as decisões que nós estamos tomando, ela vai honrar a Deus e vai ser em benefício nas nossas vidas. Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 25, aleluia, Jesus, livro de Gênesis 25, nós vamos encontrar ali uma história muito interessante. Nós vamos encontrar ali uma escolha que um homem que nasceu no lar cristão, que nasceu no lar que servia a Deus, né, na verdade, que é o Velho Testamento, não havia Cristo no Velho Testamento, pelo menos eles não conheciam, no lar que servia a Deus, mas que um dia fez uma escolha precipitada, estava passando por uma dificuldade momentânea e fez uma escolha precipitada, e essa escolha causou mal em toda a sua vida, em toda a sua descendência. Quem não conhece aqui a história de Esaú? Quem não lembra que Esaú saiu para caçar? Era um homem, o primeiro filho, aleluia, de Isaac. Ele tinha uma promessa na sua vida, ele receberia a primogenitura, ele seria o primeiro a receber a herança do seu pai e a bênção do Senhor para dar continuidade àquela família e levar o nome do seu pai, o nome do Deus de Israel. Ele estava sobre ele essa promessa gloriosa e maravilhosa, mas ele chega com fome, igreja. Nós sabemos que a fome é algo terrível. Quem já chegou um dia do trabalho com fome, mas já viu aquele momento que você come até pedra se tiver pela frente? Agora imagine você chegar e não ter o que comer, aí de repente alguém está com um prato maravilhoso. Quem gosta aqui de uma buchada, pensa aí, eu gosto. Pensa, você está com aquele fome do dia todo, 2 dias, não sei quantos dias ele ficou caçando, e de repente você chega ali e topa um banquete. Só que aquele banquete tinha um preço. Às vezes nos é oferecido banquetes no dia a dia e que nós temos que ter cuidado, porque os banquetes, ele tem preço. Muitas vezes ele não vem da parte do Senhor. Está ali Jacó tranquilamente, aquele jovem esperto, cheio de malandragem no início, querendo aquela bênção que estava na vida de Esaú. Sabia ele a importância daquilo ali. Esaú com aquela fome, e Jacó oferece para ele aquele prato de lentilha. Ele corre para aceitar, ele toma a decisão, ele escolhe, mas aí aquilo vem com uma proposta: olha, eu te dou, mas você tem que me vender o seu direito de primogenitura. Era um homem que conhecia o Deus de Israel, era um homem que era neto de Abraão. Aleluia, Jesus. Imagine o homem que andou com Deus, conhecia Deus, mas ele fez uma escolha que não honrou ao Senhor. Ele se precipitou naquele momento. Ele não podia parar e dizer: Jacó, fica aí com sua comida, meu irmão. Já que há um preço tão alto a ter que pagar, eu vou preferir pagar o preço da fome. Vou eu mesmo preparar e fritar um ovo de galinha, com certeza tinha naquela época. Vou fazer um negócio aqui, vou cuidar da caça que eu acabei de pegar, mas eu vou pagar o preço, mas eu não vou fazer essa escolha precipitada. Sabe, às vezes a gente escolhe sem pensar no futuro. Nós precisamos escolher hoje, sabendo que terá consequência de amanhã. Aí você pode falar: escolher o que, pastor? Eu não sei. Você que sabe. Todos os dias nós temos que escolher alguma coisa, todos os dias nós tomamos decisões, todos os dias nós ouvimos proposta, todos os dias, igreja, a gente ouve proposta que pode agradar a Deus ou não. E o que Esaú faz? Esaú pega e vende a sua primogenitura. Lá no livro de Hebreus, você vai encontrar que Esaú chorou com lágrimas. Ele buscou aquilo de volta e não encontrou. Simplesmente por uma simples escolha. Uma coisa simples, sabe, eu tenho certeza, se ele parasse para pensar nas consequências, ele jamais tomaria aquela decisão. Ele sabia que aquilo não honrava a Deus, aquilo entristeceu o coração de Deus,
e toda a sua descendência sofreu por causa daquilo. E hoje não existe mais a descendência de Isaú. A descendência de Jacó, que comprou a primogenitura, está aí até hoje. Israel está ali, olha. Olha aí, olha Israel ali, olha a descendência de Jacó ali. Isaú, cadê Isaú? Isaú tinha que viver. Quem seria pai dos judeus? Não seria Jacó, seria Isaú. Se ele não tivesse se precipitado, eu me lembro, igreja, na minha vida, quantas escolhas precipitadas eu já fiz. Meu Deus do céu, quantos preços eu já paguei, mesmo servindo ao Senhor, aquele impulso, sabe? Aquela vontade de querer a coisa na hora, de dizer eu quero hoje. Mas às vezes nós temos que parar e pensar, e aí, será que isso vai honrar a Deus? Será que essa decisão vai honrar a Deus? Lembra de Isaú? Isaú também, lembra de Saul, do rei Saul? O rei Saul também foi outro que perdeu o seu reinado porque fez uma escolha precipitada. Marcaram um lugar onde Samuel iria ali para sacrificar, iria ali para orar ao Senhor. Chega o rei Saul, primeiro, porque todo mundo precipitado, nervoso, chega no local, não topa Samuel, está o povo em volta dele, e ele numa situação difícil, e o povo se aproximando, ele faz uma escolha, ele resolve sacrificar o Senhor. Mas ele não tinha direito de fazer isso, porque ele não era sacerdote, ele não tinha essa autoridade de tomar essa decisão, de escolher sacrificar o Senhor. Ele tinha que esperar. Sabe o problema, igreja, que às vezes acontece? O crente não sabe esperar, irmãos. A gente tem que saber esperar. A gente esperar tem. Pense numa pessoa que aí só sabe que gosta de esperar. Gente, para esperar. Não, eu não quero esperar um minuto sequer em nada. Eu tento, sabe? E às vezes eu pago o preço, você paga o preço, não tem jeito. Se a gente se precipita nas coisas, a gente faz escolhas que às vezes não honra a Deus. E aí depois vai pro joelho, Senhor, e o Senhor vai lá de cima. Mas eu nem te mandei fazer isso. Você nem me perguntou. Aí Isaú pensa, olha para você ver, o rei Saul, olha para você ver. E sacrificar o Senhor, quem tem demais em sacrificar o Senhor, em adorar o Senhor? Mas não era para ele fazer isso. Ele não tinha essa autoridade no Velho Testamento. Era só o sacerdote que podia matar o bezerro e sacrificar o Senhor. O rei não tinha essa autoridade, ele tinha o reinado todo nas suas mãos, mas ele não tinha o direito de sacrificar o Senhor. Mas tinha um povo ali em volta, ele queria se amostrar, sabe? Ele queria mostrar ser ele o grande Saul. E ele sacrifica ao Senhor. Sabe o que aconteceu depois daquela decisão? Ele saiu dali, não com a vitória, mas com a perda do seu reinado. Ele perdeu ali o seu reinado. Ali Deus abandonou ele. E ele perdeu para o rei Davi, para Davi, o seu reinado. Uma simples escolha precipitada. Aqui foi escolha precipitada. E a gente tem que ter cuidado lá com as escolhas que nós fazemos. Porque temos que lembrar que todas as escolhas, aleluia, Jesus, que honra a Deus, ela vem com o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas. Todas as escolhas que honra a Deus, ela vem com cumprimento de promessas na nossa vida. Que nem lembra de José. Quando José foi vendido para o Egito, nós sabemos que os seus irmãos o venderam, mas ele tinha uma promessa que Deus havia feito para ele, que os seus irmãos, seus pais e mães o povoaria sobre ele. E ele saiu dali aparentemente derrotado e como escravo para o Egito. Mas ao chegar ali, quando aquela mulher tentou seduzir, qual foi a escolha daquele jovem que estava ali, sendo escravo? Qual foi a escolha dele? A escolha dele foi honrar o Senhor. A escolha dele foi não se precipitar. José, ao chegar no Egito, ele chegou como escravo. Ele poderia dizer o seguinte: Deus não está comigo, me deixou ser tirado da casa do meu pai pelos meus próprios irmãos e me lançar aqui agora na escravidão, e eu estou aqui servindo ao homem, e agora vem a sua mulher. Então neste momento, para vingar deste homem, eu vou cair nisso aqui. Mas o que acontece? Ele escolheu honrar o Senhor. E o que José se tornou depois dessa escolha acertada que ele tomou? O que aconteceu com ele? Ele se tornou governador no Egito, igreja. Aleluia, Jesus. Deus prometeu para ele lá no passado, ele honrou o Senhor ali no presente, e o Senhor no futuro cumpriu
na vida dele. Mas se ele tivesse feito como os demais que eu citei aqui, se ele tivesse tomado essa precipitado, ele era um jovem, imagine ele na flor da idade, vendo aquela situação, mas ele, mesmo diante daquela bandeja, mesmo daquela facilidade, ele sabia que a sua escolha tinha que honrar a Deus, e se ele escolhesse aquilo ali, cair naquela armadilha, ele não ia honrar ao Senhor. Então, quando nós escolhemos de forma que nós honramos a Deus, as promessas do Senhor se cumprem em nossas vidas. É simples assim, não é simples assim, não tem outra saída. Eu tenho que saber que a minha vida, ela é feita de escolha todos os dias. Então que nós possamos, eu não vou dar mais continuidade, você já entendeu a mensagem objetiva. Eu preciso lembrar todos os dias, ao sair daqui, igreja, nós estamos escolhendo o nosso trabalho, nas conversas, quando alguém resolve conversar uma bestagem, falar bestagem, a gente tem que ter cuidado. Eu sou uma pessoa chata no trabalho, eu não consigo fazer muitos amigos não, porque você sabe que no trabalho é um negócio terrível, né, gente, tudo que eu tenho lá, então eu sou aquele da cara fechada, eu não tenho todo, porque eu sei que se dá mole no negócio ali, vem conversa, ainda mais em padaria, que é o que eu trabalho. Vem conversa, tem trabalhos que é melhorzinho, mas padaria, que é no fundo de uma cozinha, é mulher, é homem, é jovem, é muita gente. Você tem que ter cuidado, porque senão todo mundo fala o que quer. Se você não vigiar, alguém diz, você não é crente. Desse jeito, então você tem que ter cuidado. Então o que eu escolho? Ser aquela pessoa fechada. Eu sempre escolhi isso, nunca saí com muitos anos, sabe, que é muito mundo de amizade não, porque eu sempre sou o cara fechado. Aquela pessoa que fala, nossa, é o crentão, mas você sabe o que é isso? Não é não, é porque eu tenho que ter medo, mesmo sabendo que às vezes eu faço tudo errado, não estou dizendo que eu não faço não, de cair em um erro, aonde a minha escolha não honra a Deus, a minha maneira não honra a Deus. Então que nós possamos honrar o Senhor a cada dia das nossas vidas, amém, amados? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por este momento especial em que passamos na presença dele. Pai Santo, nós falamos acerca de escolhas, meu Deus, escolhas que te honram, pessoas que fizeram escolhas na tua palavra, não te honrou e tiveram grandes consequências. Meu Deus, que as nossas escolhas do dia a dia, Senhor, venha te honrar no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa casa, com os nossos filhos, na nossa igreja, na sociedade, Senhor, que nós possamos escolher de forma, Deus, que te honra, Pai amado, que nós possamos, Pai amado, nas nossas conversas, Pai, te honrar em todo o tempo, nos ajuda a escolher e escolher bem, Senhor, não a escolha que Jonas fez uma escolha errada, Senhor, e acabou levando aquela embarcação, Senhor, vai se precipitar no mar, Senhor. Às vezes as nossas escolhas, Senhor, pode causar consequência mal até para a nossa família. Temos que ter cuidado. Então que o Senhor nos direcione os nossos passos, que o Senhor nos oriente a cada dia. Pai, toma a igreja, a fonte da salvação em tuas mãos, os irmãos, que o Senhor ajude essa igreja a escolher, Pai, no dia a dia, de forma que essa escolha venha honrar o Senhor. Me ajude como pastor dessa igreja a tomar as minhas escolhas de forma, Pai amado, que venha honrar o teu nome e fazer esse ministério crescer e desenvolver. Deus, ajude, Senhor, a cada um de nós, a cada dia, em nome de Jesus. Toma essa semana, Pai, que se inicia hoje, Senhor, em nome de Jesus, em tuas mãos. Pai amado, nos dê um dia abençoado amanhã, Senhor, uma semana na tua presença. Meu Deus, eu te peço e te agradeço. Agora despeça o teu povo em paz, debaixo das tuas potentes e mão poderosa, em nome de Jesus. Faça-se com as tuas mãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja e todo o povo de Deus, para toda a face da terra, todos diz amém. Salve.